Orar de forma eficaz significa orar com a certeza de que estamos alinhados à vontade de Deus, compreendendo o poder que a oração tem para transformar vidas e nos aproximar dele. Segundo Chris Oyakhilome, em seu livro Como Orar da Maneira Correta, uma oração eficaz não é baseada apenas em palavras, mas em uma compreensão clara das Escrituras e da nossa autoridade como filhos de Deus. Ele ressalta que orar com fé, de acordo com a palavra de Deus, é essencial para obter resultados. Já R. A. Torrey, em Aprendendo a Orar, destaca a importância da persistência. Ele nos lembra que a oração eficaz não é um ato isolado, mas um processo contínuo de busca por Deus. Torrey enfatiza que devemos orar com persistência, acreditando que Deus ouve e responde no seu tempo perfeito, segundo sua vontade. Para ele, é importante confiar na fidelidade de Deus, mesmo que a resposta demore a chegar. Pat Greig, em How to Pray, A Simple Guide for Normal People, nos oferece uma visão prática e acessível da oração. Ele sugere que a eficácia da oração está na simplicidade e autenticidade com que nos apresentamos a Deus. Em vez de palavras elaboradas, devemos ser honestos e transparentes, falando com Deus como um amigo íntimo, com quem podemos ser verdadeiros. Greig reforça que a oração eficaz é mais uma questão de relacionamento do que de fórmulas. Agora, para orar de forma eficiente você precisa conhecer os princípios de uma boa oração. Orar com fé. A Bíblia é clara ao dizer que a fé é essencial na oração. Em Marcos 11:24, Jesus disse: "Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será vosso." Isso significa que, quando oramos, devemos acreditar firmemente que Deus já está agindo, mesmo que ainda não vejamos os resultados. Como Oyakhilome ensina, orar sem fé é como falar ao vento, mas quando oramos com confiança, nossas palavras têm poder. Pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz: "Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." R. A. Torrey nos lembra que a oração eficaz é aquela que está alinhada com os planos e propósitos de Deus. Portanto, antes de pedirmos algo, devemos sempre buscar conhecer a vontade de Deus, meditando nas Escrituras e permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossas orações. Orar com sinceridade e coração aberto. Pat Gray destaca que a oração não precisa ser perfeita ou cheia de palavras bonitas. O que importa é a honestidade com Deus. Salmo 62:8 nos encoraja: "Derramai perante ele o vosso coração." Deus não está interessado em formalidades, mas em nosso coração sincero. Quando oramos de forma transparente, sem máscaras, ele responde de maneira pessoal. Perseverar na oração. A parábola do juiz iníquo, contada por Jesus em Lucas 18:1-8, é um lembrete de que devemos perseverar em nossas orações. Torrey, em Aprendendo a Orar, também reforça que a persistência é essencial. Muitas vezes, não vemos respostas imediatas, mas isso não significa que Deus não está ouvindo. A oração eficaz é marcada pela paciência e pela persistência. Gratidão em todas as circunstâncias. Filipenses 4:6 nos diz: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças." A oração eficaz envolve gratidão, mesmo antes de vermos a resposta. Quando oramos agradecendo a Deus, demonstramos confiança em sua bondade e fidelidade. Agora que entendemos os princípios bíblicos para uma oração eficaz, a questão é: como podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Chris Oyakhilome nos lembra que devemos orar com entendimento, usando a palavra de Deus em nossas orações. Isso significa que precisamos conhecer as Escrituras e orar de acordo com elas. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais nossas orações serão poderosas, pois estarão alinhadas com a vontade de Deus. R. A. Torrey nos encoraja a reservar tempo diário para a oração. Assim como precisamos de disciplina em outras áreas da vida, a oração eficaz exige consistência. Mesmo que seja apenas por alguns minutos, é importante criar o hábito de estar na presença de Deus, falando e ouvindo-o. Antes de continuarmos, não esqueça de deixar o gostei e a inscrição para ajudar o canal a crescer. Agora de volta ao vídeo. Pat Greig nos aconselha a sermos autênticos em nossas orações. Não precisamos usar palavras complicadas ou nos preocupar em dizer tudo corretamente. Deus deseja que nos aproximemos dele como somos, com nossos medos,
dúvidas e alegrias. A oração eficaz é aquela que brota de um coração sincero. Orar de forma eficaz é mais simples do que parece. Não se trata de dizer as palavras certas ou seguir uma fórmula específica, mas de se aproximar de Deus com fé, sinceridade e perseverança. Quando oramos de acordo com a vontade de Deus, confiamos no seu tempo e somos gratos em todas as circunstâncias, nossas orações têm poder. Lembre-se de que a oração não é apenas uma ferramenta para pedir coisas a Deus, mas um meio de nos conectarmos com Ele e transformarmos nossas vidas. Ao seguir os princípios bíblicos e as orientações de autores como Chris Oyakhilome, R.A. Torre e Pat Grade, podemos crescer em nossa vida de oração e ver resultados concretos no nosso relacionamento com Deus. Que tal começar hoje? Separe um tempo para orar com fé, confiança e gratidão, e veja como Deus age através de suas orações.